E a Louis Vuitton colocou uma onda gigante na passarela e não foi só apenas para impressionar. Confira comigo agora como é que foi um resumo do desfile semana passada da nova coleção da Louis Vuitton. Aconteceu agora na Semana de Moda de Paris. O Pharrell Williams transformou um desfile num pedaço de praia literalmente com areia de verdade. Hoje você vai entender a visão por trás disso e por que ele não para de acertar em todas as coleções que ele faz. Para você entender, o desfile foi focado muito mais para a coleção masculina de verão 2027 da Louis Vuitton. Mas antes, se a gente ainda não se conhece, eu sou o Lucas Fonseca. Aqui toda semana tem notícias quentes de bastidores do mundo da moda. Tudo que tiver de novidade, coleção nova, insights, novidades, tendências, tudo você vai encontrar aqui neste canal. Então eu te convido a se inscrever, curtir, compartilhar, que tudo que sair de novo, de imediato, e que agrega muito valor para a gente, empreendedor, e para vocês que também amam notícias da moda na hora, vocês vão curtir muito esse canal. Agora vamos falar do cenário, né? O cenário por si só, ele já vale o ingresso, vamos dizer assim. Já vale o ingresso, antes de qualquer modelo entrar, antes de qualquer apresentação de coleção. Parece que, tipo, tudo que tá ali naquele cenário já agregou valor antes mesmo de você ver a coleção. Entende que eu falo sobre também questão de posicionamento, né? O lugar que se encontra, ele já agrega valor na peça antes mesmo de você ver a peça. O lugar que você se, isso serve para também os nossos insights, nossos projetos de vida, de empreendedorismo. Eu que tive mais de 7 anos lojas em shopping, eu também entendo disso de posicionamento. Dependendo da loja que você estiver, dependendo do shopping que você estiver, dependendo do local que a sua loja tiver, da sua marca tiver, ele já gera um valor surreal antes mesmo de a pessoa entrar na sua loja ou entrar no seu local que você vai vender a sua peça, entende? Então é como se todo mundo que fosse para o desfile, a hora que entrou para ver o desfile e ver todo aquele cenário, então tipo, pô, você já chega a ter um tubo ali de onda, sabe? Tipo, pô, os modelos vão sair todos ali de dentro. Então isso antes de acontecer o desfile você já conseguia ver. Tinha um coral de fundo tocando música, sabe? Tipo, pô, aquele climinha de, pô, oh, happy day, oh, happy. Pô, ali você já entrou no. Você tá no. Você já, tipo, parece que tudo tá sendo preparado para ser encantador. Então, dificilmente, até quando tiver alguma peça que não brilhou muito seus olhos, você vai acabar mudando de ideia durante toda ao desfile, né? Porque o clima tá propício para você gostar quase de tudo que você vai ver. Obviamente vai ter algumas peças que você não vai gostar, se você olhando. Ele diminui o nível de tipo, ah, essa eu não gostei muito. Depende, acho que até gostei, mas por quê? Porque às vezes até por causa do clima, pelo contexto da coleção, pelo contexto do ambiente, entendeu? Agora vamos falar do conceito do desfile. O conceito do desfile nada mais foi do que skate e surf. Para quem não conhece, o surf e o skate, eles são interligados, tá? Porque o nascimento de um ou de outro teve totalmente dependência de um de outro lá nos anos 80. Por isso até que tem todo esse contexto também. Para essa análise você tem que literalmente entender um pouquinho de a fundo a história do surf, do skate, e ali você consegue ter uma mistura dos dois nesse desfile. Dá para ver a conexão dos dois nitidamente, até quem não conhece muito de surf e skate, você consegue ver uma ligação dos dois nas peças, nos modelos, na apresentação da coleção. Quando o modelo vem, você consegue ver uma junção de peças de surf, uma junção de peças de skate, que no final ela começa a ser interligada em toda a coleção. O Pharrell Williams nada mais pegou um surfista e um skatista e jogou os dois dentro da Louis Vuitton. Botou essas duas identidades dentro da passarela e de fato ficou lindo e maravilhoso. Dá pra ver muita conexão de esses dois públicos ali nessa coleção, tá sensacional. Agora vamos falar um pouquinho do conceito também. O conceito é a praia, a cultura do surf, do skate. Ele remixou roupa ali de mergulho com alfaiataria, trouxe bermuda mais folgadinhas assim, tênis de lona com solado de caixa, muitos bonés, muitos bonés. Eu fiquei impressionado o tanto de referência de boné que teve essa coleção da Louis Vuitton, de verdade. Muitos five panels, muitos dead hats, também muitos estilos diferentes de texturas que estão nos bonés. Eu vi boné de couro, boné de cotelê, boné bordado, boné básico. E isso ele pegou Five Panel e aplicou todos esses materiais, e também o Dead Hat ele conseguiu aplicar todos esses materiais nessa coleção. Parecia que do nada ia acabar os bonés, ia repetir os bonés, mas não repetiu os bonés. De verdade, eu fiquei impressionado o tanto de boné que tinha essa coleção. Muito.
E aí traz muito esse conceito do boné do skatista e do surfista. Dependendo da época ali do hype do skate, do surf, tinha muito dead hat e depois migrou pro five panel e assim sucessivamente, futuramente teve até o six panel. E outra coisa que eu percebi nessa desfile também, o Pharrell Williams trouxe muito aquele cenário de você fecha o olho e como que você imagina um surfista, né? Pô, aí você imagina aquele cara bronzeado, muitas vezes aquele cabelo queimado de sol, maresias mesmo, de tipo, tá ligado? Tipo aquela, pô, você olha um surfista havaiano do Havaí, aquele surfista mesmo, loiro, tal, houve até alguns de modelos de olhos claros, pele preta, tipo assim, mano, muito legal ele trazer essa junção. Também falando disso, eu ouvi muitos modelos de pele preta. Achei isso também acho que uma identidade que o Pharrell Williams está trazendo dentro das passarelas e principalmente da Louis Vuitton, que antigamente não tinha essa quebra de preconceito, né? De fato, dá para ver o quanto ele está inserindo toda a diversidade de modelos, não só aqueles modelos padrões de antigamente, né? Que via branquinho, alto e tal. Não, ele está trazendo de fato muita galera de pele preta, black, cabelão, dread, mano, isso tá me impressionando demais toda essa identidade que ele tá aplicando também. E por que todo esse cenário e essa identificação que o Pharrell Williams teve dentro do surf? O Pharrell Williams nada mais, ele nasceu na Virgínia, né? Ele nasceu na Virginia Beach, que é a cidade de praia, literalmente, e faz toda a parte da história do Pharrell Williams, história do surf, ele é muito envolvido e sempre foi envolvido. Então ele traz também um pouco dessa história da onde ele veio, de toda essa estética de fato de Virginia Beach. E aí, assim, misturando o skate com o surf, traz toda a pegada de alfaiataria também, que também vem aquele surfwear conceito, streetwear conceito, que eu estou vendo muito isso forte na Louis Vuitton também. Eu estou pensando em trazer um conteúdo só disso, que dá pra ver que o Pharrell Williams está começando a aplicar um conceito muito forte do streetwear dentro da Louis Vuitton. No meu ver, futuramente pode ser que a Louis Vuitton se torne que a Supreme foi um dia. Calma, você skatista, não estou falando que a Louis Vuitton vai virar uma marca de skate, não. Eu estou falando que todo o hype que a Supreme tinha em desenvolver produtos, até mesmo, vou dar um exemplo, uma bike da Louis Vuitton foi desfilada, uma bicicleta da Louis Vuitton foi desfilada. Então isso começa a se tornar algo que tipo assim, pô, não era comum a Louis Vuitton ter. Outro exemplo, uma prancha de surf. E todas essas peças, eu fui pesquisar, vão ser vendidas. A bicicleta, a prancha de surf, entende? Então isso vão começar a ser elementos que ele vai começar a trazer de complemento da coleção, que vai começar a se tornar desejo da galera. Sabe, de tipo, deu puta vontade, logicamente eu não vou ter a condição que tem de comprar uma bike da Louis Vuitton, uma prancha de surf, mas pô, que vontade de colocar uma prancha de surf daquela na minha sala, vendo o cara desfilar assim, pô, sensacional. Tu começa a se criar um produto de desejo, entende? Então eu tô vendo vários movimentos desse tipo. Vamos aguardar umas 2, 3 coleções próximas aí, porque eu acho que pode ser que vai seguir para esse caminho de começar a ter meio que acessórios que complementam a coleção, da história da coleção e ser vendidos também como um ícone de desejo. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E pra mim, o protagonismo total dessa coleção, assim, de você ver uma parada diferente, foi os monograma da LV. E se você não sabe, o monograma multicolorido, ele é referência à collab com o Takashi Murakami. Pharrell Williams fez nos anos 2000. Então ele traz meio que isso também como homenagem também naquela collab que ele fez. Que marcou muito a vida dele ali, que ele trouxe para essa coleção. E tem um detalhe, gente, que mostra que isso não é só um desfile bonito. Foi feito literalmente para vender, tá? Dá pra ver ali nas texturas, no bordado, nas peças desgastadas, né? Nessa parada meio que estonada. Então isso tudo hoje é tendência, é moda, é coisa que atrai o público a comprar. Então, obviamente, vai muito além de só ele manter o desfile hypado da Louis Vuitton. Não, tem que misturar o comercial também. Então dá para ver muito nas peças ali. O cotelê atualmente está muito em alta, faz nos últimos 3 anos. Então ele traz isso também, os bordados, aquelas peças com textura, em 3D, em alto relevo. Então isso é do comercial atual. As pranchas de surf que eu falei, que provavelmente vão ser vendidas em lojas, talvez até em lojas de surf de alto luxo. E até mesmo uma bicicleta que provavelmente vai ser um ícone vendido em algumas lojas da Louis Vuitton especificamente. E vai se criar um item de desejo, pode ter certeza disso, igual que eu falei, que provavelmente
vai pegar uma mesma estrutura estética que a Supreme teve anos atrás de desenvolver produtos aleatórios, entre aspas, para criar um item de desejo. E no final, tudo isso é voltado para as peças comerciais também de vestuário. Ou seja, coleção bonita, consequentemente, vira uma estética comercial que faz o aumento da marca, de faturamento da marca aumentar. Agora deixa eu falar por que isso funciona tão bem, que é uma parada que pouca gente percebe. Quando o Pharrell Williams chegou no Louis Vuitton, todo mundo duvidou dele. Que não é estilista de formação, que não é diretor criativo de formação, que ele já é conhecido na música, que ele não tem conhecimento à altura de estar à frente da Louis Vuitton desenvolvendo coleção. E hoje a gente está vendo que ele se provou que a força dele não é só transformar as coleções em peças virais, em peças hypadas, e sim começar a trazer história para as coleções, trazer verdades, trazer identidade, trazer toda uma história criada-se para aquela coleção ser vendida, independente do tema que vai ser, entendeu? E a força disso tudo é a consistência. Pode ver que ele vem melhorando a cada coleção que vem fazendo de frente da Louis Vuitton, vem melhorando, ele vem até trazendo muito as coisas dele, estéticas dele, história dele, até mesmo eu comentei sobre os modelos, muitos modelos de pele preta, isso não era comum na Louis Vuitton. Dá pra ver que cada desfile tem mais, tá? Cada desfile tem mais vários tipos de personas, identidades de modelos, isso é muito bacana também. E um belo exemplo disso, ele tá trazendo uma pegada streetwear, que a gente tá vendo nessa coleção da semana passada, ele tá trazendo o skate e o surf, que, para quem não sabe, o skate e o surf, os dois unidos junto com o hip hop dos anos 80 de Nova York, se formou de fato o que é conhecido hoje como streetwear. Essas três uniões, essas três palavras que eu acabei de falar, skate, surf e o hip hop, de fato, eles se envolvendo os três ali, se desenvolveu a tal famosa moda streetwear. Então ele está trazendo isso para Louis Vuitton também, cada vez mais. Eu estou gostando demais disso. Ou eu, amante de moda streetwear, tenho uma marca independente, sei quanto é difícil vender moda streetwear hoje. Então a pegada do Pharrell Williams, ele está trazendo, parece que ele está fazendo uma transição, migrando pouquinho a pouquinho para não dar um impacto muito grande para quem já consumia Louis Vuitton, essas personalidades, esse tipo de cliente de alto luxo. E isso, querendo ou não, só fortalece cada vez mais todo o público streetwear, independente de alto luxo, o público A, B ou C, porque acaba trazendo uma história por trás da coleção. É isso, espero que você tenha curtido. Se inscreve, curte, compartilha, que toda semana vai ter muito mais conteúdo como esse.